Desculpem aí, quer dizer, vocês nem tanto, vocês não vão perder nada. Mas eu vou pedir a paciência de vocês um pouquinho, tá? Só para eu repetir aqui para a turma que vai chegar depois. Esses são os 4 subsistemas logísticos. O subsistema de suprimentos, que inicia-se no fornecedor e envolve todos os processos da entrada de material até a liberação para a produção. O subsistema logístico de produção, que envolve o abastecimento das linhas, as movimentações no processo produtivo. O subsistema de distribuição, que chega até o consumidor final, que inclui as etapas desde o recebimento do produto até a entrega ao consumidor final. Até algum tempo atrás, essas 3 abordagens eram as abordagens da logística integrada. Só que hoje se inclui também a logística reversa, que é aquela que vai do consumidor até os fornecedores, ok? Moçada, a gente já viu isso em aulas anteriores. Algum de vocês tem alguma dúvida, tem alguma coisa nessa figura que não tenha ficado claro? Por favor, fala aí, moçada, que deve ser a última vez que a gente fala disso. Isso é tema, assim, recorrente. Como eu falei para vocês, eu não vou ser eu que vou elaborar essa segunda prova, mas ela vem pronta da matriz, mas esse é um tema que se repete aí ao longo de todo o material. Tá tranquilo para vocês? Alguma dúvida? Bom, como vocês não estão se manifestando, eu vou partir do princípio que está tudo ok. Beleza? Se alguém tiver aí, por favor, dúvida, por favor, se manifeste. Depois o material fala também dos 5 Cs, ou em inglês os 5 rights, ok? A ideia aí seriam os 5 corretos ou os 5 certos, mas na realidade o termo right em inglês ele tem um significado mais amplo que o nosso certo às vezes em português, mas que envolve o seguinte: a utilização do material certo, ou no sentido aí do material adequado. Você utilizar aquilo que é correto para produzir aquele produto que você está fazendo e entregando para o cliente. Também a logística tem que envolver a quantidade correta, ok? Então, se o cliente fez pedidos de digamos assim, 10 itens, ou 10 itens, 10 volumes, melhor dizendo, 10 unidades de 10 itens diferentes, ele tem que receber aquilo que ele pediu, tanto o material correto, quanto a quantidade correta. Além disso, ele tem que chegar no lugar certo. A entrega tem que ocorrer onde foi acordado com o cliente, ok? Além disso, o material tem que ter a qualidade certa. E aí, moçada, essa abordagem de qualidade dentro da engenharia de produção é algo que eu acredito que vocês tenham aí. São 8. Adalberto, faltam mais 3 que eu vou apresentar para vocês, ok? Eu estou fazendo aí meio que como a gente chama aí, o striptease de slide, tá? Vamos falar de todos os 8. Quando a gente fala de qualidade em processo produtivo, muito mais do que uma abordagem, como que eu diria, digamos assim, pessoal, no sentido de que eu acho isso, eu acho aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, muito mais do que uma abordagem de gosto ou de preferência, qualidade, a abordagem correta de qualidade é a ausência de defeitos, ou seja, dentro daquilo que você estabeleceu para aquele produto, que o produto atenda às especificações. Esse é o conceito correto de qualidade, um conceito muito mais estatístico
do que propriamente de marketing. Então, além de ser o material certo, na quantidade certa, no lugar certo, na qualidade certa, a entrega tem que ocorrer no tempo adequado, no tempo correto, no tempo que foi determinado ou foi acordado com o cliente, ok? E aí, pessoal, é muito importante que ao estudarem esse material e ao se prepararem para essa área, quando a gente fala de cliente, o normal, eu não sei vocês, mas o normal da minha cabeça é primeiro pensar naquele cliente final, pessoa física. Mas grande parte do esforço logístico tem a ver, por exemplo, com os negócios entre empresas, o B2B, ou seja, que a grande fábrica, sei lá, vamos dizer aqui uma fábrica de cerâmica, como a gente já viu aí alguns grupos, que isso chegue nas lojas de material de construção, ou seja, o cliente imediato daquela fábrica de cerâmica é a loja de material de construção, ou sei lá, o fabricante de tênis, de sapatos, vai ter o lojista de sapato como seu cliente. Então, a gente tem que pensar que esses processos, a gente como consumidor físico, às vezes vê só a etapa final, mas como engenheiro de produção, a gente tem que entender toda essa cadeia e esse negócio entre empresas, ok? Temos que utilizar também os métodos adequados. Ou seja, a gente pode pensar aí no sentido dos métodos de transporte, da disponibilização de alternativas diferentes para o consumidor. Tudo isso tem que ser bem ajustado, ok? O custo, eu coloquei aí justo, no sentido de que ele tem que estar em harmonia com o nível de serviço prestado. Vocês já viram que nível de serviço é a quantidade de serviço que é adicionada ao processo logístico, e isso tem que estar em harmonia. Se você está oferecendo poucos serviços, são poucas alternativas ou poucas coisas que agregam serviço ao seu produto, não tem sentido você cobrar um valor muito elevado. Isso pode causar problemas com o seu cliente. E a impressão correta. A impressão aí, gente, não no sentido da impressão de papel, mas da imagem correta, da imagem da empresa, da imagem do produto, a imagem do processo, ou seja, que avaliação, que visão que o cliente vai ter do processo logístico. Então, esses aí são os 8 Cs da logística, ok? Então, material, quantidade, lugar, qualidade, tempo, método, custo e impressão. Impressão aí no sentido de imagem, ok? Esses aí são os 8 Cs, beleza? Muito bem. É preciso também, que isso já foi tema até de questão nossa aí, e o livro volta a tratar disso, então é importante vocês terem muita clareza disso. A diferença entre a logística integrada e o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Quando a gente fala de logística integrada, a gente está considerando a integração dos subsistemas logísticos, ou seja, todos esses, ou esses 4 subsistemas que a gente apresentou para vocês, ok? Para que, então, ocorra um alinhamento estratégico, de forma que esse processo ele possa entregar um nível de serviço superior, ou seja, a qualidade dos serviços, ao menor custo possível. E, normalmente, a gente tem uma organização como a organização-chave desse processo. Ela até pode ter aí, eventualmente, parceiros ou fornecedores e clientes, mas
você tem claramente uma organização principal com proeminência sobre os outros participantes. Já quando a gente fala de gerenciamento da cadeia de suprimentos, a abordagem aqui é que eu vou ter um conjunto de organizações que se interrelacionam, onde eu não tenho necessariamente a proeminência, ou, usando uma palavra melhor aqui, eu não tenho autoridade de nenhuma organização dentro da cadeia. Então, as empresas têm que trabalhar numa abordagem de parceria, na construção de relacionamentos fortes, de visões de longo prazo, de alinhamento de estratégias, ok? Então, essa é basicamente a diferença de logística integrada para gerenciamento de cadeia de suprimentos. Essa diferença está clara para vocês, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre essa diferença? Bom, vou tomar o silêncio de vocês como se está tudo tranquilo. Vamos caminhar então. Por quê? Se eu tenho uma visão de parceria, se eu tenho uma visão em que não há uma hierarquia na cadeia, um sistema em que alguém vai mandar e os outros vão obedecer, por assim dizer, mas que eu tenho que ter um alinhamento de estratégias, uma visão de longo prazo de parceria, o gerenciamento de informações assume uma importância fundamental, ok? E aí, a gente já viu também em aulas anteriores que existe um tripé na logística, no sentido de que a grande maioria dos custos logísticos está associado a esses três processos: o tratamento das informações, os processos de transporte e os processos de armazenagem ou de estocagem, como o material também coloca. Então, esses três concentram o grosso dos gastos com logística. E a importância da gestão de informações dentro das cadeias de suprimento, ela aumenta a cada dia que passa. E a incorporação de tecnologia da informação nas cadeias, ela é cada vez maior. Então, a gente vai tratar disso na aula de hoje. Essa tecnologia de informação, quando a gente fala dela, isso inclui desde os softwares e os hardwares, desde os softwares e também os hardwares, os equipamentos, e ocorre um conjunto de processos quando a gente fala de tecnologia de informação em logística. Eu tenho a coleta dos dados, tenho o tratamento, tenho a interpretação e a distribuição. E aí, quando eu penso em distribuição de tecnologia de informação, eu preciso ter clareza de que eu tenho que pensar isso fora da empresa. Ou seja, é mais do que simplesmente informações obtidas e mantidas pela empresa para atender às necessidades da própria empresa. Eu tenho que ter uma visão de que, ou um entendimento, melhor dizendo, de que os meus parceiros, em muitas situações, eu vou precisar repartir informações com eles. Então, eu preciso entender
que algumas informações eu vou poder manter dentro da empresa, mas outras informações eu vou precisar disponibilizar para esses parceiros. Então, nessa visão de cadeia, a ideia de exclusividade de informação, ela não funciona, ok? E a tecnologia de informação também permite a criação e a modelagem aí no sistema, na abordagem de ajuste, de você estar refinando sempre os seus modelos. Em sistemas que são muito importantes na administração hoje, que referem-se a esses sistemas de apoio à tomada de decisão. E aí, voltando e ressaltando, melhor do que voltando, ressaltando e repetindo, eu não posso pensar somente na melhoria dos processos da minha empresa. Eu tenho que pensar na melhoria dos processos de tomada de decisão no gerenciamento da cadeia de suprimentos, ok? Então, no restante da aula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma série de softwares e também de abordagens que tem esse conceito de abordagem colaborativa, ou seja, de pensar na gestão da cadeia de suprimentos. O primeiro deles é o EDI, tá? Electronic Data Interchange, que é o intercâmbio eletrônico de dados. Na realidade, o EDI, ele não é um software necessariamente, mas um conjunto de protocolos ou uma abordagem que diversos dos softwares que a gente vai ver aqui permite a transferência por meio eletrônico de dados e de documentos entre as empresas de uma cadeia de suprimentos, ok? Então, eu vou fazer como a gente fez de outras vezes. Eu vou passar o link para vocês, a gente vai assistir o vídeo juntos e aí depois conversa sobre eles, beleza? Então, o link está aí. Vamos, aí disponibilizei para vocês. Vamos assistir juntos e aí a gente vai conversando, ok?
Ok, pessoal. Esse primeiro aí, um forte sotaque pernambucano, de Recife, a turma de Recife tem um sotaque muito característico, né? Fala aí um vídeo bem sucinto a respeito do EDI. Tem outros vídeos aí, quem quiser procurar para ver o alcance dessa abordagem, é algo realmente muito útil, muito utilizado aí em várias empresas. Mas é basicamente aí um protocolo para troca de informações, ok? Para essa troca eletrônica de dados. Em termos de softwares para gerenciamento da cadeia de suprimentos e gerenciamento de empresas, um dos mais conhecidos são os softwares de CRM, que é a gestão de relacionamento com o consumidor. E aí, você tem, a depender da empresa, desde uma planilha muito simples que você pode fazer lá no Excel para cadastrar os seus clientes, até pacotes de softwares bem específicos. Então, eu vou primeiro apresentar um vídeo, porque eu acredito que tem muita gente aí, ou alguns de vocês pelo menos, que possam estar de alguma forma envolvidas com atendimento ao cliente, cadastro de clientes, essa coisa toda. E esse vídeo apresenta aí algumas opções de softwares de CRM disponíveis no Brasil, ok? Deixa eu pegar, já estava esquecendo aqui, pegar o link dele para passar para vocês. Vamos assistir agora uma visão geral do CRM dos softwares disponíveis aqui no Brasil.
Muito bem, pessoal. Uma dúvida que surgiu numa outra apresentação a respeito desses sistemas, alguém falou assim, poxa, professor, mas US$ 12, um outro aí coloca R$ 40 por usuário, isso não fica caro aí? Mas a questão do usuário não é por cliente cadastrado, não. Aí é por pessoa na empresa que vai acessar aquele programa, ok? Então, aí, de repente, você tem uma empresa pequena em somente uma pessoa vai utilizar aquele programa, então o custo aí vai ficar dentro disso que ele falou. Aí ele coloca os nomes. Então, de repente, eu achei legal aí manter e ter essa informação. Algum de vocês pode querer se aprofundar e pode pesquisar esses nomes. Agora, o que se pode fazer com um CRM? Tá? Quais as capacidades de um CRM? Tem um vídeo curtinho que um profissional apresenta essas funcionalidades nesse vídeo. É esse vídeo que eu estou aí passando para vocês. Vamos assisti-lo juntos e aí vocês vão ver como que ele funciona.
acredito que vocês tenham terminado aí, pessoal. Então, vocês viram aí um pouquinho do profissional mostrando as informações que você pode estar adicionando ao CRM. E, de novo, aí é importante destacar o seguinte: se você tem uma empresa com muitos e muitos e muitos clientes e que eles compram relativamente pouco, você vai ter um tipo de abordagem. Agora, se você tem uma empresa cujos clientes eles têm uma dinâmica de compras de volumes maiores, quanto mais informações você tiver a respeito desse cliente, melhor você vai conseguir abordá-lo, mais facilmente você vai conseguir concluir essas vendas. Então, é um conjunto de softwares aí que pode ser adaptado para empresas de perfis bastante diferentes, ok? Agora, da mesma forma como você tem o CRM, que é o C de Consumer, você tem o SRM, o S agora de Supplier, ou seja, o gerenciamento da empresa, do relacionamento dela com os seus fornecedores. De novo, pode ter empresa que não tenha muito essa necessidade, mas tem outras onde o relacionamento com o fornecedor é uma questão fundamental para o sucesso, ok? Então, deixa eu apresentar para vocês aí um videozinho rápido também sobre o CRM, ok? E esse é realmente bem curtinho. Se você piscar, você perde, ok? Vamos assistir e a gente conversa sobre. Então, pessoal, como eu falei, esse vídeo é bastante curtinho, mas aí mantive dentre os que eu pesquisei aí pela tela que ele mostra aí e nesse caso específico é uma apresentação de um produto de uma empresa em que ele, não sei se vocês perceberam um detalhe, que ele diz que essa empresa, ao vender para a empresa o CRM, que é um sistema para gerenciamento do relacionamento com os consumidores, vem também esse pacote do SRM, do relacionamento dos supridores, ok? E aí agora eu quero passar para vocês um vídeo que mostra de uma forma um pouco mais detalhada como que uma grande empresa pode utilizar bem essas funcionalidades, esses recursos do SRM. Tá aí o vídeo, vamos assistir juntos.
Pessoal, eu acredito que vocês tenham terminado. Esse aí, apesar de não ser muito ritmado quanto os outros, é uma apresentação bem técnica, mas eu acredito que tenha servido aí para mostrar para vocês o tipo de coisa que você pode parametrizar, o tipo de informação que você pode ir adicionando nesses sistemas. Então, a visão do SRM e do CRM são ambas de facilitar o relacionamento da empresa com os seus fornecedores e também com os seus clientes, ok? Agora, a gente falou então do relacionamento com os clientes externo, relacionamento com os fornecedores interno, mas tem um software, um conjunto de softwares que muita gente tem falado muito deles, que são os ERPs, tá? O planejamento de recursos da empresa, ok? A ideia é que quem produz hoje ERP no Brasil e no mundo de uma forma geral produz em módulos. Então você vai ter um módulo para RH, um módulo para inventário, outro módulo para vendas e assim por diante. E a empresa então ela vai adquirindo o módulo ou os módulos que ela considerar mais importantes. E aí ela pode também ir adicionando os módulos à medida que vai testando um ou outro e vai tendo assim um retorno positivo desse padrão. É algo que tem se incorporado por muitas empresas e a gente vai ver também a ideia é você pensar RP também dentro da cadeia logística, ok? Então tem um vídeo bem legal sobre o RP, ok? Estou aqui o link para vocês e eu fiz questão de deixar esse link, a gente vai ter outros desse consultor, o Marco Salvio, que é um camarada que entende muito dessa área Ô, de professor, RP. Oi? professor, desculpe interromper, deixa eu só fazer uma pergunta ao senhor. Eu Claro. enviei o trabalho, é até fora do assunto da aula, eu enviei o seu trabalho, deixa eu só confirmar o e-mail com o senhor aqui rapidinho. Eu vou escrever aqui para você. Tá, beleza. Desculpa interromper. Tá bom. Tá aí o e-mail, Danilo. Ok? Muito bem. Então vamos assistir o vídeo e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre RP, que esse assunto vale muito a pena.
Moçada, a gente não tem muito tempo nessa aula, procurei selecionar os principais, mas eu não sei se vocês perceberam o avanço que um bom RP pode permitir para uma empresa em termos de rapidez na tomada de decisão e na disponibilização de informações. Então, o que ele coloca aí desse sistema que faz essa leitura das vendas de diferentes lojas, de uma empresa que faz uma venda que é centralizada, mas uma distribuição loja por loja, o quanto de tempo que o setor de compras ganha com um software desse tipo implantado. E mais um monte de coisas que o RP pode fazer. Tá? Ele cita aí uma série de outros vídeos, tá? Que não vai dar tempo da gente assistir aqui, mas depois quem puder dar uma visitada nesse site dele, vale a pena, ok? Em termos do slide, tem um outro vídeo, tá? Aqui. Tem um outro vídeo que se comenta aí sobre a diferença do RP para o CRM, tá? É muito tranquilo, vocês podem assistir que não vai ter problema, porque eu quero que a gente tenha tempo de falar de WMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Armazém, ou warehouse, nessa abordagem, ok? Então, eu vou pegar o link, ok? E aí, vamos ter uma ideia bastante interessante. Esse vídeo também produzido por esse consultor, pelo Marco Salvo, falando agora de WMS, ok? Tá aí o link, vamos assistir, vocês vão ver que aspectos interessantes você tem aí no WMS.
Então, pessoal, esse vídeo, ele demonstra aí com um exemplo, lógico que ele não detalha aí a profundidade pelo tempo, mas o quanto que um WMS ele pode ser útil se integrado a um ERP. O objetivo desses vídeos, e eu estou passando para vocês uma quantidade bem menor do que a que está no material que vocês podem consultar, os slides já estão no portal, é para que vocês, o objetivo é que vocês estejam informados do que cada um desses sistemas faz, ok? Eu não tenho como afirmar para vocês se e como esse tipo de abordagem vai ser feita na prova, mas eu entendo que o conhecimento das potencialidades desses programas para a vida profissional de vocês é muito importante. Então, entender essa dinâmica de relacionamento entre o ERP e o WMS, isso é muito, muito importante, tá? Então, vale a pena vocês se informarem disso aí. Eu tenho, pelo tempo que tenho aqui, vai dar para passar 2 vídeos. Então, eu vou passar para vocês, primeiro, o que ele comenta aí de casos de sucesso e de insucesso no ERP, de uma forma bastante prática e de casos reais, porque eu acho que isso pode ajudar vocês a entender o que é que se pode fazer e erros que eventualmente possam ser cometidos no processo. Tá aí o link, vamos assistir juntos.
Acredito que já tenha dado tempo aí de vocês terem terminado de ver o vídeo. E eu quero destacar aí, moçada, principalmente o caso de sucesso, um troço assim, impressionante, a economia que a tecnologia de informação trouxe para o cliente, mas destacar, no caso de insucesso, algo que eu lembro que um sujeito que mexia com computação, com programação, ele dizia o seguinte, que o sistema ele é tão inteligente ou tão burro, a depender da situação, me perdoem a expressão forte aqui, mas era que ele usava, quanto a pessoa que o opera, ok? Então, se vocês lembrarem aí o que ele coloca, você já tinha encomendas que estavam chegando do fornecedor prontas para serem embarcadas num sistema que a gente já falou sobre ele, que teria que haver um sistema cross-docking. Só que, como o sistema o WMS e o próprio ERP, eles a empresa que os contratou não desenhou isso, ou não requereu, melhor dizendo isso, da empresa que estava desenvolvendo o programa, quando chegou na prática, aí a gente fala no chão de fábrica, aí no chão da distribuidora, os problemas aconteceram, ok? Gerando aí mais retrabalho e tempo a mais, essa coisa toda. Então, quando a empresa modifica o seu processo e adequa o RP a isso, as vantagens, então, elas são incorporadas. Pessoal, nós estamos chegando ao final da aula e tem vários links de vídeos aí. Então, fica a sugestão, de novo, eu penso que é muito mais para a preparação de vocês para a vida profissional do que propriamente vocês estarem decorando isso para as aulas. E, eventualmente, nas empresas que vocês vierem a trabalhar, ou a depender da situação que você mesmo trabalhe, eu entendo que o conhecimento desses sistemas pode ajudar vocês a se diferenciarem no processo, ok? Eu não vou passar nenhuma atividade hoje, não. A gente vai estar encerrando por agora, tá legal? Muito bem. Uma boa noite a todos. Se cuidem.